Olá, boa noite. Está começando o Max Esporte pela TV Max, canais 525 e 25 da NET. Lembrando que hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2020. Você deve estar sentindo a falta de Ricardo Mazella. Eu também estou sentindo bastante essa falta. Mas ele volta na próxima terça-feira. Está tudo bem com ele, né? O melhor apresentador e narrador esportivo desse país. Em nome de Costa Azul, Supermercados, ACM, mais de que uma academia e de Rent TV. Comprar para quê? Alugue, é muito melhor. Só coisa boa. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Jaime Luiz chega com as notícias do futebol português e sempre com os furos de reportagem que você encontra só aqui, em primeira mão. Temos também o Marcelo Barbosa com a ginástica, o Marcos Bigu Mendes, ele que fala de basquetebol, o toque feminino com ela, Maíra de Assis, e as notícias do voleibol, o Paulo Bizarro com o E-Games, e sempre com novidades e aquela elegância que é própria dele. E o Paulo César Oliveira, direto da Europa, com a sua base na Bélgica, e faz um panorama dos principais campeonatos do velho continente. Deixa eu dar as boas-vindas aos fiéis mosqueteiros do programa. Otávio Bocão, boa noite, meu querido Bocão. Sérgio Américo, que bom te ver, Sérgio Américo, super legal. Carlos Borges, Ursão do Vral, um abração também para você, Borges. E ele já está por aqui, você já está vendo ele aí. Vou dar também esse boa noite para ele. Jaime Luiz, seja bem-vindo, Jaime, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Legal. Muito bem, vamos então começar com as perguntas ao Jaime Luiz. Eu começo com você, Bocão. Muito boa noite, Jorge Ramos, a todos os meus companheiros aqui do programa Max Esporte e a todos que nos assistem em casa. Eu queria saber do Jaime, aliás, um abraço especial. Eu queria saber quem seriam os representantes portugueses na Liga dos Campeões e na Liga Europeia no próximo ano. Bocão, meu abraço para você. Estão classificadas 5 equipes portuguesas, 2 na Champions, Porto e Benfica, e Braga, Sporting e Rio Ave na Liga Europeia. O Porto entra diretamente, o Benfica disputa a terceira eliminatória, o Braga apurado diretamente para a Liga Europa, o Sporting e o Rio Ave na fase de classificação da Liga Europa. Fase de classificação que começa para as 2 competições a 15 de setembro e grupos a 20 de outubro. É isso, Bocão. Tá certo. E agora vamos às perguntas, a pergunta de Sérgio América. Com você, Sérgio. Boa noite, meu amigo Jorge Ramos. Alô, galera ligada no Max Esportes, aqui pela TV Max. E boa noite especial, meu amigo Jaime Luiz. Jaime, apesar da pandemia, a bola vai continuar rolando em Portugal e em toda a Europa, né, meu amigo? É isso, meu querido Serginho. O futebol não vai parar. Ainda temos a temporada deste ano para terminar. Vai terminar dia 1º de agosto, com Benfica e Futebol Clube do Porto disputando a Taça de Portugal na cidade de Coimbra. A nova temporada vai começar a 12 de setembro. Nós teremos amanhã reunião da Federação Portuguesa de Futebol com os clubes para o sorteio da tabela. E o campeonato, então, terá início. Vamos ter novidades, quantas substituições, enfim, tudo obedecendo a orientação da UEFA. Vai ser assim em toda a Europa. Valeu, Jaime. Muito bem. Borges, qual é a sua dúvida, a sua curiosidade? Pergunte aí ao Jaime Luiz. Um abraço, meu querido Jorge Ramos, a todos do Max. Jaime Luiz, eu quero saber, porque o Flamengo está nessa parada. As transferências vão acontecer? Quais são? Bom, as transferências, meu querido Borges, estão acontecendo. Primeiro eu queria dizer que foi um brasileiro, o artilheiro do Campeonato Português, com 19 gols, o Vinícius do Benfica. Mais uma vez, um brasileiro. Como eu tinha anunciado aqui, nós não teremos a eleição do melhor jogador do mundo, já que foi transferida para a próxima temporada. O Davi Luiz, segundo a imprensa de Londres, foi o jogador que mais penalidades máximas, que mais pênaltis cometeu
durante toda a temporada. 7 pênaltis, defendendo o Arsenal. E também o atacante Hu, que está na Xangai, na China, termina o contrato em dezembro e já anunciou que vai voltar ao Futebol Clube do Porto, e até por gratidão, já que o Futebol Clube do Porto é que lhe deu a grande chance em Portugal, de onde ele saiu para a Europa e também para a Ásia. O Futebol Clube do Porto, o Benfica, perdão, está negociando com o Grêmio a compra do Everton Cebolinha. 20 milhões de euros, estão aí num papo, como paga, como não paga, já que a pandemia também criou esse tipo de problema. E eu queria dizer que a Juventus foi campeã da Itália, né, pela 9ª vez, o Cristiano Ronaldo pela 2ª vez, e está ainda na corrida de maior artilheiro da Europa. Faltam 4 rodadas para terminar o campeonato. E a FIFA fez na internet uma homenagem ao Cristiano Ronaldo. Ele foi bicampeão da Itália, como eu disse, e nenhum jogador da Europa, nenhum jogador internacional, enfim, foi campeão na Europa por três clubes, ou seja, um da Inglaterra, o Manchester United, no Real Madrid, da Espanha, e também agora na Juventus. Isso é considerado pela FIFA um caso inédito, que diz que Cristiano Ronaldo é o mais premiado, é o jogador que mais títulos tem, já que tem 31 troféus na carreira em equipes coletivas, ou seja, em clubes. E luta, como eu disse, esse pela chuteira de ouro pela 5ª vez. É isso. Está aí, então, né, a resposta de Jaime Luiz. E eu fiquei para o final. Ô, Jaime, eu estou aqui muito curioso e eu acho que muita gente também está curiosa. E o novo técnico do Flamengo, hein? O que você tem a dizer? Quem será? Jorge, deu zebra, porque o Carvalhal acabou por não aceitar o convite do Flamengo. Tudo levava a crer que ele seria o técnico do Flamengo, até porque o Jorge Jesus é que o indicou. E os dirigentes do Flamengo estavam bastante desconfiantes. Só que ouviram dele que, infelizmente, não queria trabalhar no Brasil, tinha interesse em trabalhar na Europa, mas mais tarde se soube que ele aceitou um convite do Braga que vai participar também da Liga da Europa como 3º colocado do Campeonato Português. Portanto, é uma história que fica para contar ainda, porque, sinceramente, a notícia nos chega com certa surpresa de Lisboa. E os dirigentes do Flamengo vão continuar na capital portuguesa ainda por mais alguns dias. Vamos ver se teremos mais novidades em seguida. Pois é, e na sequência desse primeiro bloco, a gente tem o Marcelo Barbosa com a ginástica. Uma boa noite a você, Marcelo. Boa noite, amigos da Max Esporte. Hoje eu trouxe para vocês 2 exercícios que vão trabalhar a musculatura do peitoral e do tríceps. Para isso, basta utilizar uma mesa ou uma bancada que seja segura e que suporte o teu peso corporal. Vamos lá? Exercício de flexão com os braços afastados na largura do ombro. Eu inicio com uma descida com meia flexão. Conforme eu vou treinando, eu consigo descer mais. E o outro exercício é de flexão, extensão de cotovelo. Conforme eu vou avançando, eu desço mais e faço exercício de maior intensidade. Vai fazer 3 séries de 10 a 12 repetições, 3 vezes na semana. Um grande abraço e até a semana que vem. Deixa eu dar boa noite também para Marcos Bigu Mendes, ele que traz as informações do basquete. Boa noite a você, Marcos. Amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte, boa noite. Hoje eu quero falar sobre os 7 princípios de um ataque eficiente e equilibrado que foram criados por Phil Jackson e Tex Winter
para o triângulo na época que eles eram técnicos do Chicago Bulls e do Los Angeles Lakers. Geralmente, o ataque ele começa pela linha de 3 pontos ou pelo perímetro. E a ideia é penetrar para o mais próximo possível da cesta, através de um drible em penetração, de um passe em penetração ou de um arremesso. Eu sempre dizia para os meus atletas para chegarmos o mais próximo possível da cesta, ou seja, estabelecer o jogo dentro do garrafão, para que sobrassem os homens livres para a linha de 3 pontos dos arremessos ou então do perímetro. Eu aprendi a jogar basquete dessa maneira, estabelecendo primeiro o jogo dentro do garrafão. Então fica a dica. Na semana que vem, aqui no Max Sport, falarei sobre o segundo princípio de um ataque eficiente e equilibrado. E não percam, daqui a pouco teremos uma excelente entrevista com o grande técnico Alberto Bial, meu amigo particular e companheiro de equipe no Clube de Regatas do Flamengo. Boa noite, nos veremos semana que vem aqui no Max Sport, terça-feira. Tchau, tchau. Valeu pela participação, Marcos Bigu, e as informações completas do basquetebol. Valeu demais! Agora quem chega é o toque feminino do nosso Max Sport, Maíra de Assis, e as notícias do voleibol. Boa noite para você, Maíra. Olá a todos do Max Sport. Há um ano das Olimpíadas de Tóquio, mais uma vez, o vôlei continua se adaptando para dar seguimento aos campeonatos e às rotinas de treinamento pelo mundo. Durante um amistoso entre as seleções masculinas de vôlei de Polônia e Alemanha, a torcida esteve presente sim, mas foi virtualmente através de um telão e um drive-in. O público assistiu à vitória do time da casa em cima dos alemães por 3-2, e a iniciativa criativa foi da Federação Polonesa de Voleibol. E falando em adaptação para a próxima temporada, o mercado do vôlei continua bastante aquecido. O time do SESI Bauru já havia renovado com muitas jogadoras da equipe. Entre elas, a levantadora Dani Lins, as centrais Adenisa e Maihara e a ponteira Tiffany. Oi, gente, eu sou Tiffany Abreu, vim aqui falar sobre a minha renovação com a equipe do SESI Vôlei Bauru. Estou muito feliz de estar participando dessa equipe mais uma vez, pelo 4º ano consecutivo, numa cidade que eu amo de paixão, uma cidade onde eu moro, que é a cidade de Bauru, que me acolheu com muito carinho. Mas essa semana, o time ainda anunciou a contratação da central Mara, que defendeu o Osasco na última temporada. E aproveitando o gancho do Osasco, o clube de São Paulo contratou a ponteira Gabi Cândido para reforçar o elenco, além de ter renovado com a central Bia, com passagem pela seleção brasileira. Mas com certeza a contratação mais badalada da semana foi a do ponteiro Ricardo Lucarelli. Após 5 temporadas defendendo o vôlei Taubaté, o campeão olímpico foi contratado pelo vôlei Trentino, tradicional time da Itália. Essa é a primeira experiência internacional do jogador. Por hoje é só e até a próxima com mais vôlei. Tchau! Obrigado, Maíra, pelas informações e até semana que vem. Bom, tá na hora dele. Agora quem chega é Paulo Bizarro, com o E-Games, sempre com novidades e aquela elegância. Seja bem-vindo aqui ao nosso Max Sport. Uma boa noite para você, Paulo Bizarro. Olá! E-Games de hoje traz os destaques do showcase da Microsoft com o lançamento de vários títulos do Xbox e Series X. Entre eles o Halo Infinite, aguardado gameplay, não decepcionou, com muita qualidade gráfica, além de Stalker 2 e Crossfire X entre seus destaques. Uma nova versão de Fable para os fãs da série e uma versão também para o Xbox do novo Tetris Effect. São vários jogos, além da promessa de 100 títulos na Game Pass do novo Xbox. A Microsoft promete novos eventos até o lançamento do novo console no final do ano. Aguardem! No Free Fire, terminada a Copa FF com o título da Black Dragons, vem aí torneios gigantes a partir do dia 1º de agosto. E tá rolando o primeiro campeonato da CBDL de Free Fire
com equipes federadas. Na liderança está a Braveheart, com bom sucesso em segundo. Bom sucesso, aliás, que vem fazendo um grande trabalho, também disputando as ligas C, o torneio Estrelas em Free Fire, e com equipes de CSGO, League of Legends, Call of Duty, FIFA 20, fazendo realmente um trabalho muito sério que vale a pena uma conferida. Um abração ao Eduardo, que cuida disso por lá. CBLOL. A Pen Game perdeu um pouquinho da sua vantagem com a derrota para o Santos no último final de semana, mas continua na liderança, seguindo de perto pela NTZ com grandes atuações, o próprio Santos, que também está arrebentando, e a Kabum, que é sempre um perigo e vem aí na disputa desses playoffs. Flamengo veio mal, perdeu mais uma vez 2 séries seguidas, mas vamos ver, tem muito campeonato pela frente, ainda tem 5 rodadas e tudo pode acontecer. Quem também tá rindo de orelha a orelha são os fãs de Pokémon. No último final de semana rolou a Pokémon Go Fest, com um monte de raid, batalhas com a equipe Rocket, muita caça a Pokémon, uma verdadeira festa. E vem aí um novo MOBA, Pokémon Unite, com os monstrinhos em batalhas numa arena no estilo League of Legends, Dota 2, tá deixando todo mundo ansioso para saber como é que vai ser esse jogo. Eu espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção. Tchau! E agora está na hora do nosso repórter internacional, Paulo César Oliveira, direto da Europa. A base dele fica em Bruxelas, na Bélgica. Seja bem-vindo ao Max Sport, uma boa noite para você. A crise econômica a bater a porta, mas com a necessidade de integração evidente, a Europa vive um momento bem interessante. Durante o dia, os estabelecimentos comerciais, especialmente bares, estão cheios, as pessoas reintegradas. À noite, o panorama muda. Os bares fecham muito mais cedo. As pessoas não têm limitação na circulação, mas evitam sair às ruas. Falta confiança. Em alguns dos principais países europeus, já há novos casos. Os governos tentam evitar a todo custo uma segunda onda da pandemia, mas a situação não é de todo sob controle. Os próximos dias serão decisivos para que saibamos se haverá ou não o fecho de fronteiras mais uma vez em toda a Europa comunitária. E em nosso panorama sobre o futebol europeu no programa de hoje, destaque absoluto para a Juventus de Turim, Enia, campeã italiano, ou seja, 9 títulos consecutivos. Foi o segundo da era Cristiano Ronaldo, que aliás é o melhor marcador da equipe, está a 3 gols de Ciro Immobile. O Laziale tem 34 contra 31 do português. Restam 2 jogos e fica então a expectativa. Será que Cristiano alcança ou não alcança Ciro Immobile? Bem mais importante do que a artilharia do campeonato italiano, a Juventus inicia a preparação para o jogo contra o Olympique Lyonnais. Oitavas de final decisivo para a classificação da Juve para as quartas de final a serem realizadas em Lisboa. No dia 7 de agosto, a Juventus recebe o Olympique Lyonnais, enquanto que no mesmo dia o Manchester City, em seu estádio, recebe a equipe do Real Madrid. Já no sábado, dia 8 de agosto, jogam Bayern de Munique e Chelsea no Bayern Arena, enquanto que o Barcelona, em Camp Nou, recebe a equipe do Napoli. Para as quartas de final, 2 jogos já são conhecidos. Dia 12 de agosto, jogam Atalanta e Paris Saint-Germain no estádio do Benfica, na Luz. No dia 13, em Alvalade, jogam Leipzig Atlético de Madrid. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Estamos chegando ao final desse primeiro bloco e lembrando que daqui a pouco a participação de um convidado muito especial, o querido amigo técnico de basquete, Alberto Bial, grande campeão, tricolor. Ricardo Mazella também é tricolor, hoje, né, fez forfé, mas de qualquer maneira, esse bate-papo com Alberto Bial. Daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco. Vamos em frente. Muito bem, já estamos de volta com o Max Sport. Agora é a vez dele. Pois é, tudo em nome de Costa Azul, supermercados, ACM, mais que uma academia, RenTV, comprar pra quê? Alugue, é muito melhor. Pois é, ele já está por aqui e você já sabe quem é, porque eu anunciei no primeiro bloco. Alberto Bial, ele que foi jogador de basquetebol nos anos 60, 70 e depois um treinador com um currículo grandioso e invejável. E vamos dar, então, esse boa noite ao nosso convidado,
ele, Alberto Bial. Alberto, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. É um prazer te rever. Você que tantas vezes, né, esteve junto comigo nas peladas, nos bate-papos, enfim, né, uma história grandiosa que você tem, e eu tenho a honra de recebê-lo aqui junto com os mosqueteiros de Ricardo Mazella, que hoje não pode estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, uma boa noite para você. Boa noite. Ô, Jorge, é muito legal poder estar de volta aqui e encontrar esses amigos, você, Sérgio Américo, porra, Bigorrilho, porra, meu grande irmão, o Bocão, Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, por mais que esteja vivendo momentos difíceis, perdendo algumas casas bacanas, perdendo nosso campo de pelada, lá o Caxinga, e alguns restaurantes e pontos de encontro, mas sempre é o Rio de Janeiro. E esses grandes amigos aí, o Sérgio Américo, nossa, amigo do pai dele, amigo dele, e o Rio de Janeiro clama, né, e traz amor, paz, essa coisa toda que a gente tanto gosta. Muito bom estar com vocês aqui. Boa noite especial para vocês. É muito bom tê-lo aqui também. Vamos fazer o seguinte... O Carlos Botti, né? Esqueci de falar do locutor, do meu amigo Carlos. Tá certo, tá tudo aí, não tem problema não. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente tem o Bigu hoje com a gente, do basquete, né? Então vamos começar com você, Bigu, né, para fazer a primeira pergunta ao nosso querido Alberto Bial. Depois os mosqueteiros entram em ação, tá certo? É com você, Bigu. Boa noite, pessoal da Max Sport. É um prazer enorme estar com o Bial. Bial, parceiro de mais de 40 anos de basquete, foi meu técnico, né, no Jamboree Mundial de Mini Basquete. Jogamos muito um contra o outro, depois fomos campeões estaduais juntos em 1982 pelo Flamengo. É uma pessoa que eu só tenho que agradecer no basquete por ter feito parte da minha carreira de jogador, né? E hoje um grande técnico como ele já trabalhando em vários clubes aí pelo Brasil, levantando essa bandeira do basquete, é um amante do basquetebol, Bial, uma pessoa devotada ao basquete, um amor puro pelo basquete. E a minha primeira pergunta para o Bial, ele que já trabalhou na base do basquetebol aqui no Rio de Janeiro também, e está sempre de olho na base, porque ele acredita na base do basquetebol, assim como fruto para o adulto. A minha primeira pergunta para o Bial é sobre exatamente essa base, né, Bial? Eu trabalhei há pouco tempo no Flamengo, durante 4 anos agora nas categorias da base, e ainda sinto que a base do basquetebol no Brasil ainda está carente de muitos incentivos, de muitas ajudas, enfim, de uma série de coisas. O que você acha, como técnico de basquete do adulto e que já trabalhou na base e veio da base do Fluminense? Você teve um grande técnico na sua base, como o seu Gleck, e na sua carreira, na sua trajetória, você teve grandes técnicos. O que você acha que deve ser feito para melhorar o basquetebol da base no Rio de Janeiro e no Brasil? E agora em Fortaleza, né? Você está em Fortaleza, já voltando para Fortaleza na sua segunda etapa de Fortaleza. Então, o que você acha que deve ser feito para melhorar o basquetebol da base no Brasil, meu amigo? Um prazer estar com você. Um beijo no teu coração, Bigu. O Brasil, infelizmente, não tem proposta para o esporte, não tem proposta para a educação física, não tem proposta para nada que seja correlato à saúde, à educação física e ao esporte. Isso é uma pena. Então, teria que iniciar uma política esportiva no Brasil. E a gente não tem. Hoje, para a gente ser bem sintético, nós teríamos que começar a colocar nas escolas a iniciação esportiva. Então, como seria isso? Nasceu uma criança, foi colocada dentro de uma escola, ela teria que ter, no primeiro contato com a educação física, ações de coordenação motora, de
de iniciação a atividades lúdicas, a atividades recreativas, que colocassem ela em jogos deliberativos, para que ela pudesse ter relacionamento com as outras crianças e, dessa forma, ela pudesse conhecer seus potenciais e entendesse que, junto com a educação acadêmica, a educação esportiva, a educação atlética seria muito importante, aprender a agachar, a correr, a pular, a subir, e a todas essas valências físicas que a gente aprendia quando eu morava ali em Ipanema, ali no Jardim de Alá, e brincava com as crianças da Praia do Pinto, que hoje é a Cruzada São Sebastião, e nadava na Lagoa Rodrigo de Freitas, que não podia nadar, mas a gente nadava, e subia as árvores, e pulava e brincava. E quando eu cheguei para jogar com o seu Black, eu já era todo coordenado, eu já tinha as manhas todas de pinta, de destreza e tal, e hoje as crianças têm muita dificuldade para encontrar essas habilidades motoras e essas coordenações que a gente, quando mais jovem, há 60 anos atrás, a gente tinha a capacidade de brincar nos quintais, nas praças e ao ar livre. Então, como o Brasil não tem nenhuma política esportiva, teria que ser implantada uma política esportiva para não aparecer jogadores pontualmente de projetos sociais ou da elite, né? Que o Brasil, o esporte é para uma elite, e aí aparece um jogador no Flamengo, um no Sírio, um no Fortaleza, e não tem um processo de iniciação. Então, a base no Brasil ela é feita por projetos pontuais e para uma elite, para uma burguesia. E agora, como identificaram que os projetos sociais são importantes, aumentaram muito, então aumentaram mais o número de atletas como Caboclo, Jorginho, que vieram desses projetos, Leandrinho, e aí subiu. Mas é muito pouco para um país com tanta diversidade, com um número de 220 milhões. Eu estudo muito hoje o que acontece no Canadá. Aí, então, basta olhar o que o Canadá tem de estudo e de projetos esportivos para a gente ver como a gente está atrasado e como a gente precisaria ter uma mudança completa no Ministério da Educação para que a gente pudesse ter como política o esporte, a iniciação esportiva nas escolas e, a partir das escolas, também nos clubes, que sempre foram os grandes fomentadores do esporte no Brasil. É uma pena que o Brasil não dê o valor que tem que ser dado à educação. Por isso, essa ignorância completa e um monte de absurdos que a gente vem vivendo nesse momento agora dessa crise sanitária. Desculpa responder com tanta ênfase, mas é porque a gente fica muito revoltado com tudo que a gente está vivendo nesse momento. Ok, valeu, tá aí, Bigu, a pergunta do Bigu. Vamos acelerar, eu vou até Sérgio Américo. Sérgio Américo, faça uma pergunta aí para o nosso querido Alberto Bial. Grande amigo Alberto Bial, ainda me lembro, década de 80, eu cobri o Botafogo na antiga sede do Morisco, o Bial era técnico do basquete masculino do Botafogo, a gente criou ali uma grande amizade. Meu papai, que está no céu, narrava os jogos do Bial, né, pela Rádio Globo. Aliás, sem falsa modéstia, papai era o melhor narrador de basquete que, naquela época, acho que até hoje, né, até hoje não foi superado. Nunca houve igual. Morales de Morales. É verdade, Biel. Que bom que você lembra, irmão, porque, como diria o saudoso Nelson Rodrigues, o problema desse país é que a memória do brasileiro não ultrapassa a missa de sétimo dia, né? Então as pessoas importantes têm que ser lembradas sempre, não só porque era meu pai. Agora, Biel, basquetebol, que você tem tanta experiência. Eu era um fã do basquete, principalmente na década de 70. A seleção brasileira tinha o Biratã, Marquinho, Robertão, Adilson, um monte de gente. Chegou aquele terceiro lugar no Mundial das Filipinas, histórico. Independentemente desse mau projeto que existe para a base, um projeto governamental que praticamente não existe para a base do basquete no Brasil. Será que
Um dia a gente volta a ser aquele basquete que eu conheci na década de 70, Bial? Hoje no mundo, os países civilizados, como eu citei há pouco falando com o Bigu, no Canadá, que tem um projeto das crianças que nascem até os idosos de 96 anos, no caso minha mãe, com 96 anos, eu a incito e estimulo a ela fazer os exercícios respiratórios, levantar da cadeira, levantar o braço, que ela pode fazer. Mas a Croácia, a Sérvia, a Espanha, os Estados Unidos, onde o Bigu estudou, fez toda a base de ensino dele, as crianças começam a jogar basquetebol, que é o nosso esporte, que a gente está falando, aos 3 anos de idade. Dos 3 aos 6 tem uma maneira de ensinar, dos 7 aos 8 tem outra forma de ensino, dos 9 aos 10 ainda muito lúdico, e dos 10 aos 12 já começa um mini basquete, já é um jogo, e dos 13 aos 14 as crianças já conhecem o basquete profundamente. E aí no high school as crianças já jogam um basquete com campeonatos com muitos e muitos jogos. Para o Brasil chegar nesse ponto, e hoje a gente vai demorar bastante tempo, nos anos 70, quando a gente chegou em 78 nas Filipinas, naquele 3º lugar, o mundo tinha poucas potências no basquetebol, e o Brasil era uma potência. Mas hoje, com os países se desmembrando, né? A Iugoslávia se desmembrou em 6, 8 potências, a União Soviética em outras tantas potências no basquetebol, ficou muito mais difícil de ficar disputando os campeonatos. E todos os países civilizados começaram a se organizar e se preparar. A Espanha, que era uma baba nos anos 60, e nos anos 70 começou a estudar o basquetebol, hoje passa por cima do Brasil, com um país que é um estado, apenas um estado de Minas Gerais. Não chega a ser do tamanho de Minas Gerais. E dá uma aula de como se faz basquetebol. E o Brasil fica, apesar de grandes técnicos, excelentes jogadores, não tem a unidade. A confederação vai para um lado, a liga vai para o outro, os jogadores vão para o outro. Se todos se unissem e criassem uma unidade, ainda assim nós poderíamos ser bons, mesmo sem política esportiva. Eu acho que se criássemos pelo menos uma unidade entre os grupos que existem, a gente pode sim ainda ser um possível medalhista, porque essa diversidade que nós temos aqui, ela é espetacular, né? Os negros, os afros descendentes, os que têm essa cultura, essa mistura com os indígenas, os brancos, né? Os arianos aí, da onde eu sou descendente, essa mestiçagem, isso tudo faz com que a gente seja um país muito rico esportivamente. Eu tenho muita fé e acredito muito no basquetebol brasileiro. Por isso eu digo para você, Sérgio, que a gente, mesmo apesar de todas as dificuldades, a gente pode, no momento que um técnico brasileiro assumir e que conhece bem essas origens, a gente pode voltar a brigar cabeça a cabeça ali pelo 5º, 4º, 6º lugar e até por uma medalha. Bocão, pergunta a ele, ao nosso convidado de hoje. Muito boa noite, Alberto Bial, um dos maiores nomes da história do basquete, não só brasileiro, para mim, mundial, uma pessoa sensacional. Aliás, a família de um nível cultural absurdo. Eu, como candidato a presidente da Federação de Futsal, sou oriundo, né, do esporte de quadra. E eu tenho curiosidades, né, normal, e concordo com as respostas anteriores que você deu aos nossos mosqueteiros, aí, nossos companheiros de programa. Mas eu queria saber de você, indo um pouquinho lá atrás, qual o primeiro momento que te fez apaixonar pelo basquetebol? O primeiro momento que me levou a essa paixão, que depois virou um amor, assim, tão grande quanto uma crença religiosa, quanto um amor pela família, foi quando no Fluminense, né, que era um clube, na época, que era excelência esportiva no mundo, detentor da Taça Olímpica, todos os esportes eram muito bem trabalhados. Eu tinha um professor que chamava-se Orlando Gleck,
que ele era aleijado, ele não tinha encaixe das duas cabeças do fêmur, ele dava aula de bengala, e ele me ensinou todos os fundamentos do esporte, do basquete, com uma excelência, com uma maneira de aprendizado, assim, uma profundidade que eu comecei a entender o jogo com tamanha profundeza que eu me apaixonei. E ali a seleção brasileira ia treinar ali com o Vlamir, a Mauri, Rosa Branca, e o Rosa Branca, num daqueles treinos, pegou uma bola, jogou na parede ali na quadra de baixo do Fluminense, que era de asfalto, e jogou na parede, e na parede, e tinha a tabela que ficava atrás, e na parede ela foi e entrou na cesta que estava do lado de trás aqui. Então ele fez uma cesta de globetrotter, de malabarista. Aí aquilo ali eu olhei e falei, caraca, o Rosa Branca, ele é um globetrotter. E aí eu comecei a ver o Rosa Branca depois ficar fazendo arremesso, ele tinha uma empunhadura, assim, a mão dele era quase que uma mão de capitão gancho, mas uma mão verdadeira. Ele tinha um arremesso perfeito, né? Uma munheca. E aí eu comecei a amar o jogo ali naquela quadra de baixo do Fluminense. E aí fui me apaixonando, né? E aí teve uma vez que eu dirigi o Bigu, num jamboree no festival em Lima, e o Bigu, ele tinha 11 para 12 anos de idade, e o Bigu jogava, e eu era o técnico da seleção brasileira, eu era o técnico, o manager, tudo da seleção brasileira. E o Bigu apaixonou 15 mil espectadores ali. Quem é aquele menino brasileiro ali? E eu, com orgulho, tive que me referir a esse jogador, quando eu tive que falar sobre o Brasil, o mini basquete do Brasil, sobre o Bigu. O meu orgulho de falar sobre o mini basquete do Brasil em espanhol, sem saber falar espanhol, num portunhol péssimo na época, e falar do orgulho de ser o pai daquele menino naquele dia, né? Aí falar sobre o basquetebol brasileiro, como técnico da seleção brasileira de mini basquete, porque eu fui para lá achando que era uma competição, tal era a importância que o Brasil dava para o mini basquete. Quando eu cheguei lá, eu vi que era um festival, né? Para você ver como é que as pessoas levavam a sério o basquetebol brasileiro. Muito a sério, né, Biel? Para dizer o contrário. Né? E o Bigu deu um show. O Bigu, a bola por trás do corpo, coisas que nenhum jogador dos outros países faziam. E ele apaixonou, ele fazia o estádio, o Olimpo lá do Peru, fazia assim. E aí aquilo, mais um momento que me levou a amar o basquete e amar o basquete brasileiro. Ótima história, parabéns. Obrigado. Muito legal. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma acelerada com o Carlos Borges para a pergunta. É falta de administração, falta de dinheiro. Tudo bem que o Flamengo tenha mais dinheiro do que os outros. Mas é falta de administração para o basquetebol adulto no Rio de Janeiro? Um grande abraço, Carlos. O que falta no esporte brasileiro é gestão. O Flamengo dá uma aula de como se faz gestão esportiva. Hoje o time do Flamengo de basquete, ele é quase um time de NBA. Ele tem um gestor esportivo, ele tem a camada que trabalha o setor financeiro, a captação de recursos, ele tem um coordenador de esporte, ele tem um técnico que conhece o basquete de forma profunda, ele tem analista de desempenho, e hoje, o time que o Flamengo montou hoje, eu acho que nunca na história do basquetebol do Flamengo, nem no Deca Campeonato, que eu acompanhei os 2 últimos títulos do Flamengo, no final da década de 50, começo da década de 60, nem os títulos que eu conquistei junto com o Bigu no Flamengo, nem o time do Oscar. Nunca o Flamengo montou um time tão forte como o Flamengo montou agora no meio da pandemia. Iago e Balbi, Jonathan e o outro 2 lá, maravilhoso. Os 5, Ratzheimer e Rafael Mineiro, o Léo Demétrio e Olivinha, Marquinhos e o time, o Lúcio Gonçalves, o 2 que eu esqueci, que veio do São Lourenço. Quer dizer, o Flamengo tem uma máquina para ganhar de qualquer time do mundo.
Então, isso foi feito dentro de uma gestão e as estruturas do Flamengo, o quadro de treinamento, a estrutura para trabalhar mobilidade funcional, para trabalhar padrões de movimento e para trabalhar força dinâmica, o Flamengo hoje se equipara a um time de Euroliga, se equipara a qualquer time, quase chegando perto de um time de NBA. E é um time de NBB. Então, porque tem gestão. Eu aqui no Ceará tenho um time com gestão, mas a gente ainda corre problemas porque não tem a lei de incentivo que tem no Rio de Janeiro, que faz o Flamengo captar recursos com mais... Então, essa equidade de ter a mesma lei no Ceará que tem no Rio de Janeiro, a gente tem que buscar para ter um Brasil mais igual. O Brasil é tão desigual, né? Em tantas áreas. Infelizmente. Infelizmente, que é desigual demais. É demais. É demais para o nosso gosto. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, chegamos ao final desse nosso primeiro bloco, batendo esse papo aqui com ele, o grande Alberto Bial, amigo, treinador, jogador, e olha, muita coisa vem aí para o segundo tempo. Vamos fazer um intervalo, então, em nome de Costa Azul, Supermercados, ACM Mais Que Uma Academia, Rent TV, comprar para quê? Alugar é muito melhor. Já voltamos em instantes. Muito bem, já estamos de volta ao Max Esporte, nesse último bloco, e o querido Alberto Bial, técnico, jogador, e tudo em nome de Costa Azul, Supermercados, ACM Mais de Que Uma Academia e Rent TV. Comprar para quê? Alugue, é muito melhor. Bom, vamos aos nossos mosqueteiros, para a gente bater esse papo aí com o Alberto Bial. E eu volto com você, meu querido Sérgio Américo. Valeu. E perguntando ao Bial, já que o basquetebol faz parte da vida dele, praticamente desde que ele nasceu, e o futebol, Bial? O que representa o futebol na sua vida, meu amigo? Futebol é tudo na minha vida. Eu, desde os 6 anos, meu pai me leva ao Maraca, a Conselheiro Galvão, Ítalo Del Cima e Laranjeiras, todos os jogos do Fluminense de juvenil, aspirante, profissional. E Dona Babei me recebia na casa dela para almoçar diariamente, quase que diariamente nas férias, com Castilho, Pinheiro, Jair Marinho, Altair, Tele Santana. Poxa, como eu era feliz e não sabia. E eles me tratavam muito bem. E eu conheci os bastidores do futebol e não sabia que esses caras eram bicampeões mundiais e viriam a ser bicampeões mundiais. E amigos para toda uma vida. Pinheiro, então, foi um grande amigo que eu fiz na vida. Grande tricolor, né, Bial? Grande tricolor. Pinheiro de Campos. Além de tricolor. Acho que o Mazella deve estar se rasgando todo, né? Porque um grande tricolor, e ele como tricolor não está aqui, ele deve estar, né? Bocão, é com você. Ô, Bial, eu queria saber de você... Você se sente um privilegiado em representar o Nordeste, já que é uma região que não tem tanto apoio em outros esportes, tirando o futebol, como o próprio futsal, o voleibol e o próprio basquetebol. Você se sente um privilegiado por representar a região do Nordeste? Sim, porque eu vim para cá por conta dessa minha luta. Eu luto pelo essa discriminação que existe no esporte por trabalhar só a parte sudestina do país e discriminar muito a parte nordestina no basquete. E eu, quando eu jogava os campeonatos brasileiros, na época, e via o Ceará com bons times, e a gente tinha um trabalho danado para ganhar do Ceará, eu falei, vou fazer basquete no Ceará um dia. E aí eu consegui sensibilizar o governador e conseguir sensibilizar a Sky em 2011, 2012 e fizemos esse link desse dueto aí e conseguimos criar o basquete cearense e que agora já vai fazer 10 anos. E é bacana porque junto com ele já veio a Unifacisa e tem milhares e milhares, quase milhões hoje de adeptos do basquete aqui
na região Nordeste. Eu me sinto, sim, um privilegiado. E quero levar para a região Norte também, para que todo o Brasil venha jogar basquete. Perfeito, muito bom. Parabéns. Muito legal mesmo, é isso aí. O Brasil é imenso, né? E comporta, né? Tanto, né, esporte, e o basquete é um deles. Bom, eu vou deixar. Essa discriminação de cor, de crença, de pobreza e ricos, e de regiões geográficas, de história, isso, gordo, magro, careca, cabelo branco, qualquer discriminação, eu me sinto pessimamente mal, porque todos nós somos uma coisa só. Então, o esporte é para isso, é para unir todos nós. Sem dúvida nenhuma. O que você falou, eu aplaudo também, que é exatamente isso. Bom, vou deixar Bigu para a última, né? Ele abriu, vou deixar agora ele por último. Eu vou ao Carlos Borges. Borges, manda um aí para ele, Alberto Bial. Agora, uma pergunta sobre futebol, só para provocar. Qual foi o maior título que você viu no Maracanã, dublando e vibrando? Qual foi o título? Diz aí, diz para mim o título, que eu sei, diz aí. Tiveram 2 títulos que marcaram a minha vida no Maracanã. O título de 69, gol do Flávio, 3-2 em cima do Flamengo do Bigu. Flávio Minuano. Bate Galhardo, movimenta Oliveira, assediado por Rodrigues Neto, movimenta para Cláudio para Samarone vislumbra Flávio na área, Flávio recebe, mata no peito, de primeira, dominada no canto, é gol! Eu tava nesse jogo. E o outro é assim, Paulo César, 71, Paulo César faz embaixadinha, menosprezando o Fluminense, 0-0, dá o empate, dá o título ao Botafogo, rouba a bola, o Fluminense vai pro ataque, córner, bate o córner, Virajara cai mal, esbarra em Marco Antônio, a bola sobra para Lula chuta, gol! Esbarra! José Marçal aponta para o meio do campo e é o título do Fluminense. Esbarra não, uma falta claríssima. Não, eu estava no Maracanã, hein? Esse aí eu rolei 10 gol degraus. De José Marçal Filho! Olha o botafoguense chorão aí. Chorado é melhor. E o meu amigo Braz, meu falecido amigo Braz, era botafoguense. Ele saiu da torcida do Botafogo, virou casaca nesse dia e veio para a torcida do Fluminense e vibrou comigo e rolou uns 10 degraus comigo, vibrando com o gol do Lula. Então, são agora há controvérsias, né? Há controvérsias, né? Mas tudo bem. Bom, eu deixei o Bigu para fechar essa primeira rodada, para a gente poder fazer mais perguntas a você, e adorei a narração, olha. Mazela, abre teu olho, hein? Bial narra muito bem. Abre teu olho. Borges também. E Borges também, Bigu, manda ver aí. Então, Bial, eu vou fazer uma pergunta mais na área técnica, tática do basquete, que eu sei que você é um adepto do basquetebol sistemático, e a gente vê no basquetebol, principalmente da década de 2000 para cá, um excessivo jogo individualista do basquete, né? O basquete passou a ser um jogo muito de 3 pontos, onde os jogadores jogam muito em dupla, individualmente, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa também. E os novos técnicos, as novas gerações, porque eu considero você um técnico de uma geração mais antiga, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso. O que você acha dessa forma de jogar do basquetebol brasileiro, onde se dedica muito mais situações de 2 contra 2, 1 contra 1, um jogo de basquetebol mais voltado para os 3 pontos, ao invés no basquetebol mais sistemático, que eu acho que é o que você pensa, pelo menos isso é o que você tenta implementar com as suas equipes. Eu tento jogar esse basquete que eu aprendi a amar lá, com muito estudo, que eu pude vivenciar dentro da escola espanhola, onde eu passei 4 anos estudando lá, de 2005 a 2009. A escola me recebeu lá sempre na parte presencial do nível 3,
E eu gosto muito desse jogo, que a bola começa de um lado, cai no poste baixo, tem uma rotação ofensiva, vai para o outro lado, todos pegam na bola, e pode até terminar com um pique central, mas onde todos os jogadores têm uma importância e tocam na bola, e tem lógico que eu vou botar para decidir o final do sistema na mão daquele que tem mais facilidade de fazer cesta, ou seja, o 5, se for um jogador que eu tenha mais habilidade, ou o 3, ou o 2, seja aquele que tenha mais condição de fazer cesta. Mas eu gosto de um jogo onde todos colaboram e todos sejam efetivamente participantes do sistema ofensivo, assim como na defesa, todos têm que ter participação. Eu acho que a Europa dá uma aula de como se deve se jogar basquete atualmente. Tanto Croácia quanto Sérvia, no Mundial, a Sérvia jogou muito. E a Argentina, aqui na América do Sul, joga coletivamente e mostra que todos são muito importantes nas tarefas de movimentação de bola. E o basquete tem que ser muito coletivo. Então, por isso, eu acho que o jogo, quando fica muito tempo na mão de um jogador só, ou é definido sempre pelo mesmo jogador, como joga o Houston Rockets, o James Harden, fica o tempo todo com a bola na mão, e aí eu acho que o jogo perde um pouquinho da beleza que tem o basquetebol. Mas o small ball, como foi feito pelo Denver, pelo time do Houston. Não, pelo time do Stephen Curry, lá, o Klay Thompson. O Golden State. Ele também tem a sua beleza, mas eu prefiro mais um basquete jogado pela Euroliga hoje, onde todos os jogadores são importantes. O Barcelona joga assim, o Baskonia, o Olympiacos, o CSKA. Eu gosto mais desse tipo de basquetebol. Privilegio esse tipo de jogo. Eu também. Muito bem, tá aí, fizemos então essa primeira rodada nesse final de Max Sport desta terça-feira. Eu queria só fazer uma lembrança a você, Alberto, lá do Fluminense, do tempo do seu Cleque, né? E a gente jogava ali, batia muita bola ali, lembrar do René, lembrar da turma que eu joguei também, o Zezé, né? Ali o Bassani, né? E Marquinhos. Mas a pergunta é a seguinte: qual o maior jogador brasileiro que você viu, né, nesse tempo todo? Eu vi Rosa Branca, Vlamir e Amauri, que foram naquela geração bicampeão mundial os 3 maiores jogadores que eu vi jogar. Depois eu vi o Marquinhos e o Sérgio Macarrão, que foram os 2 jogadores que o Rio de Janeiro formou, que foram jogadores estupendos, não teve nada parecido no Rio de Janeiro. E no Brasil não teve um pivô igual o Marquinhos, no meu entender. E depois vieram o Oscar e o Marcel, que foram 2 jogadores também totalmente fora da curva, junto com o Carioquinha, que aí formam um seleto grupo dos maiores jogadores que o Brasil já teve. Para falar em poucos nomes, não fazer aqui um dicionário, mas foram os maiores jogadores de basquete do Brasil, no meu entender. Muito bem, estamos aqui com Alberto Bial, reta final do Max Sport de hoje. Eu vou com você, Bocão. Manda uma aí no pique. Então, eu estou pegando o gancho aí da sua pergunta, Jorge Ramos. Eu queria saber os melhores 5 de basquete nacional que você viu jogar e os melhores 5 internacionais. E pegando também o gancho da pergunta do Bigu, concordar com vocês que nós priorizamos hoje, eu como treinador também, que eu já fui, jogadores multifuncionais, não de uma característica só. Aí impera o jogo coletivo, que é importante. A versatilidade hoje é em todos os esportes, né? Muito importante. E o basquete exige isso, tanto que o melhor 5 de hoje, já que você pergunta internacionalmente, é o Jokic, que joga no Denver, e ele traz a bola, joga de 1, 2, 3, 4 e 5. E é um 5. Os melhores 5 que o Brasil já teve, o Marquinhos Abdala Leite, que é da minha geração, e me deu mais de 10 títulos, porque eu digo que ele que dava os títulos pra gente, eu ia no rebote, e me ensinou mal, né? Porque depois eu perdi um monte. Enquanto eu jogava com ele, eu ganhava tudo. E aí o Biratã, Maciel, e depois a gente teve o Nenê e Hilário. Esses foram os 3 maiores 5 que o Brasil teve. O Anderson Varejão, junto com eles, poderia ser um 4-5 também.
no mundo, aqui em Olajuwon, um 5, esse Jokic, e teve o Abdul-Jabbar, né, que é um jogador extraordinário, que tinha um gancho, um arremesso que não se faz mais hoje, jogador espetacular que jogou no Los Angeles Lakers. Esses foram os 5 que encantaram o mundo, e o Shaquille O'Neal, não posso esquecer, que também foi um 5 extraordinário. Parabéns. Muito bem, vamos lá, vamos acelerar. O Sérgio Américo, manda aí mais uma para o nosso convidado de hoje. Claro que sim. O Alberto Bial, que, como todos sabem, é irmão do grande jornalista Pedro Bial. E você, que sempre foi um esportista, meu amigo Alberto, em algum momento, tendo esse exemplo do irmão jornalista vitorioso, sei que você várias vezes já atuou como comentarista, inclusive, mas em algum momento pensou em enveredar por esse caminho do jornalismo e esquecer o esporte, meu amigo Alberto Bial? Não, eu pensei em fazer as duas coisas, em complementar, porque para fazer os comentários na TV, eu fui obrigado a me associar ao radialismo, né? Eu tive que ser radialista, né? Ter o prever lá, o CREF, sei lá, o registro lá do radialista, e sempre escrevi muitos blogs e notas e crônicas para jornal em Santa Catarina. Eu tinha no jornal Notícia lá, eu tinha que era muito lido, o pessoal gostava de ler os meus blogs de lá. Eu continuo escrevendo até hoje no meu Facebook, mas a linha de jornalismo seria muito ruim para mim, que o Pedro é tão bom no que faz, tão extraordinariamente excelente no que faz, que o português, a literatura dele, a forma como ele conduz é tão bacana, mas eu sempre procuro ler bastante, me informar bastante, sempre pergunto para ele, sempre troco ideias com ele quando a gente está junto, ou quando não está junto, quando a gente fala em Zoom ou no telefone, mas a minha área é o esporte mesmo, porque eu gosto de lidar com gente, né? Apesar que ele também lida muito com gente. Mas meu negócio é tentar influenciar as pessoas, potencializar as pessoas e formar pessoas e dar chance de pessoas que estão fora do caminho, entrar no caminho através do esporte. E aquelas no alto rendimento, procurar mostrar o que elas têm de melhor para poder fazer aquilo da melhor forma e servirem as suas equipes e fazerem, como estão no alto rendimento, melhorar o seu ganho de vida, melhorar os seus valores, tanto pessoais como monetizados também. Vou passar para o Bigu. Bigu, faz aí mais uma pergunta para o nosso Alberto Bial. Bigu mesmo. Bial, você é um fã do basquetebol em geral, nacional e internacional. Qual a escola de basquetebol que mais te fascina, né? A americana, a sul-americana e central-americana, a europeia, a asiática, a da Oceania com a Austrália, que tem um basquetebol lindo, né? Qual dessa escola, ou quais dessa escola mais te fascina e que você mais aprendeu? A que mais me fascinou e a que eu mais aprendi foi a Balcânica, a escola ali da Iugoslávia. Eu, quando fui trabalhar no Emirados Árabes, onde você jogou, eu tive a oportunidade... você foi jogar até no meu lugar, né? Que eu ia como jogador, e aí eu não pude ir como jogador, e você foi no meu lugar, jogar no Al-Nassr com o Edinho, e aí eu fui como técnico depois, e aí como fiquei amigo dos técnicos iugoslavos, eu fui convidado para ir a Zagreb, e aí eu conheci aquela potência, e como eles trabalham o basquete, e poucos recursos, né? Eles trabalham o basquete, os movimentos dos fundamentos, com uma propriedade, com uma intensidade, com um amor, e aquilo me fascinou de uma maneira. A escola balcânica foi a que mais me influenciou. Mas quando a Melina foi estudar nos Estados Unidos, e eu comecei a ficar hospedado dentro da universidade que ela estudava, o Lyon College, e o técnico de basquete, ele era um apaixonado e me recebia
assim, eu falei assim, a escola americana, ela é realmente, assim, única, Fantástico. né? É, fantástico. E aí, quando eu te conheci, quando eu acompanhei esse documentário do Phil Jackson e o Triângulo Ofensivo, que eu conheci muito de perto, porque você já veio muitas vezes me explicar e fazer cursos aqui para as minhas equipes, tanto em Joinville quanto aqui no Ceará, a gente fica muito impressionado como essa indústria do esporte que o americano faz com a NBA, ela te deixa totalmente apaixonado, porque a indústria do esporte ela é o clímax do que a gente acredita, porque o esporte tem essa formação que é tão bacana lá embaixo, né? A base, o social, a formação das pessoas, mas a indústria dele, onde movimenta trilhões de dólares e faz com que famílias e famílias e o mundo inteiro possa, tanto na Oceania quanto na Ásia, que é o basquete que menos me encanta, mas na Oceania me encanta muito, na Europa, na América do Sul, em todas as outras áreas. Só não me encanta na Ásia, Bigu, porque eles são muito... Eles não deixam a criatividade fazer parte do basquete deles. Como no Brasil, a gente foi muito influenciado pelos americanos, mas a gente deixa a criatividade fazer parte do nosso processo. Então, antes de terminar aqui, eu queria agradecer demais, porque essa conversa com vocês, eu queria dizer para vocês que me fez um bem, que me fez voltar no tempo, e do fundo do meu coração, quando a gente consegue mexer com o dentro, com o eu interior, e hoje eu mexi novamente com o meu eu interior, com as coisas do meu passado, do meu presente e do meu futuro, porque quando a gente fala do presente, está projetando o seu futuro. Então, falar com o Sérgio Américo, coisa mais deliciosa do mundo. Falar com o meu amigo Bigu, o meu quase, eu posso dizer, um irmão não consanguíneo. Falar com o Carlos Bosch, que estava com uma dificuldade hoje de se expressar, um cara que se expressa tão bem, mas por conta da tecnologia ficou a ver navio. O Bocão de uma simpatia, futuro presidente da federação, porque esse esporte que tem o coletivo, esse esporte que mexe com as relações do trabalho em equipe, e o futsal, como o basquete, né? Se tem o egoísta, você já vê lá o danado do egoísmo, o invejoso, e quando tem os caras que são parceiros mesmo, como eu e Bigu jogamos num time delicioso em 82, né? É de fazer chorar, né? Campeão estadual. Campeão estadual. E o Jorge Ramos aí, que conhece da minha vida ali, do berço até hoje. Então, foi um momento, quer dizer, de comunhão. Foi um culto ecumênico para mim aqui. Foi uma missa, foi um saravá, foi um templo de Ossanha aqui, foi todas as religiões possíveis, as 10, 15, 30 religiões que podem existir no planeta, ou 180, num momento aqui ecumênico aqui com vocês. Eu queria agradecer muito que o esporte tenha proporcionado a mim esse momento de estar com todos vocês num bate-papo tão bacana e vocês terem me chamado para essa conversa aqui. Foi muito, muito bom para mim. O amor estava envolvido aqui nesse bate-papo hoje aqui. Obrigado, hein? Alberto Bial, nós também agradecemos a sua participação, né? Foi muito bom poder te ver, conversar com você, sentir essa energia, né? Que é tão importante, tão positiva que você tem. Saúde para você, sucesso, né? E vamos nos encontrar em outras oportunidades, inclusive perto, e a gente vai poder juntos. Então, agradecendo a sua participação, né? E tudo de bom para você, querido. Valeu, tá certo? Bom, obrigado. Gente, agradecendo aos fiéis mosqueteiros, né? Otávio Bocão, Sérgio Américo e ao Carlos Borges, e a você, meu querido Bigu Mendes, valeu. Você obrigado, sabe tudo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi de chuar. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Caneco 85, lá da Praça São Salvador, pô. Meu tio Jefferson Barrão e o Salatiel. Tamo junto. Tá certo. Bom, agradecendo também, né, ao nosso querido Daniel Vanderlei, ele que está ali
comandando, né, a imagem e o áudio aqui para a gente, valeu. Albira, né, que vai depois editar, né, e finalizar, né, esse nosso papo daqui. E é você que está em casa nos assistindo. O Mazela, claro. O Mazela, que semana que vem está aqui, né? Espero ter tocado essa bola, né, como ele, que, né, faz muito bem isso. E a você que está em casa nos vendo, valeu, né, por estar. Então, o Max Esporte volta na semana que vem. A todos vocês, né, um grande abraço. E lembrando, o oferecimento de Costa Azul Supermercados, a ACM, mais do que uma academia, e a Rent TV, comprar para quê? Alugue, é muito melhor. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, valeu, abraço.